Eu tenho visto muitas pessoas por aí falando sobre vibe coding, sobre criar software, sobre desenvolver soluções, mas uma coisa que ninguém está falando até agora é sobre o principal de tudo isso, a responsabilidade. Você sabia que mesmo se a IA criar para você um software, o responsável continua sendo você? Você já parou para pensar nisso? Você pode usar o que é de mais moderno no mundo de inteligência artificial. Quando alguém compra um serviço de você, quando alguém compra ou paga para você usar o seu software, você é o responsável, não é a inteligência artificial. E isso tem levado várias pessoas ao equívoco, ao erro. Várias pessoas que estão desenvolvendo softwares estão descobrindo da pior maneira isso que eu estou falando agora. Quando você coloca alguém para usar o que você fez, você é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso dela. Você é responsável pela segurança, você é responsável pela aplicação continuar funcionando. Eu tenho aplicações que eu desenvolvi em 2009 que ainda funcionam perfeitamente. Eu tenho aplicações talvez até mais antigas que essa, que pararam de ser usadas por algum outro motivo, não porque elas deixaram de funcionar. Será que o software que você está desenvolvendo, ele vai funcionar por tantos anos assim? Você tem esse conhecimento para desenvolver? Eu não estou querendo jogar um balde de água fria em quem desenvolve vibe coding. O que eu estou querendo dizer é que você tem que ter tantos cuidados que envolvem a criação de um software que talvez você não se dê conta do quão difícil é fazer isso. Escrever código é a parte mais fácil. Sabe por quê? A ideia precisa estar na tua cabeça, você tem que entender do negócio antes de sair construindo alguma coisa. Eu, por exemplo, não entendo nada do setor de saúde. Eu seria incapaz de desenvolver algum produto para um hospital, por exemplo. Eu teria que conversar com a equipe hospitalar inteira para entender quais são as dores, entender como uma coisa conversa com outra, como um módulo tem que conversar com o outro, e só depois desenvolver o sistema. Não achar que eu sei os problemas de alguém que está lá no dia a dia e querer resolver por conta própria. Ou seja, antes de escrever o código, você tem que entender o problema. E aí que as pessoas estão errando. Elas estão deixando a inteligência artificial fazer esse papel de entendimento. Daqui a alguns meses, o seu cliente vai te ligar e vai te perguntar: olha aquela funcionalidade X, como funciona? Você nem vai lembrar. O que acontece é que você continua sendo responsável, você vendeu, você apenas terceirizou o problema. É a mesma coisa de você contratar alguém de outro país para fazer o desenvolvimento para você e vender ele. Até aí não tem problema, mas você é responsável. Antes de escrever um código, todas as vezes eu costumava dizer: primeiro tem que funcionar na minha cabeça. Eu falava isso para todo mundo. Depois que funcionou na minha cabeça, é só colocar no papel. Você acha mesmo que alguém que tem uma ideia de música, alguma coisa, ela não faz dessa forma também? Quem escreve um poema, quem escreve uma letra, primeiro vem a ideia, depois ela coloca no papel. Com a área de desenvolvimento de sistemas, sempre foi assim. Primeiro você tenta pensar, fica ali gastando tempo. As melhores ideias que eu tive até hoje não foram na frente do computador, para vocês terem ideia. O que eu estou tentando falar, em outras palavras, é que a responsabilidade continua sendo sua. Não é porque a IA resolve um problema que ela vai se responsabilizar por você. Ela faz uma parte. E se você quiser que ela decida por você, ela vai se decidir. Mas na hora que tiver algum problema, quem vai assumir o risco é você. Então, eu não me atreveria a receitar para uma pessoa, eu não sendo médico, um remédio e pedir para a IA: olha, quem está com dor no braço, assim, assim, sabe que remédio que eu vou dar? Ela me fala: ah, dá remédio tal. Aí eu falo para a pessoa: vai lá e toma um remédio tal. Você teria coragem de fazer isso? Quando você está fazendo um software usando IA, é a mesma coisa. Então você precisa se cercar de muitos cuidados antes de colocar qualquer software na praça. As empresas que vendem inteligência artificial têm interesse que cada vez você consuma mais. E isso é ótimo, isso é maravilhoso, isso é acessível para todo mundo, mas faça da forma certa. Lembre-se que o responsável continua sendo você.